Bom, pessoal, então continuamos, né, a terceira parte do episódio, né, em relação ao fracasso escolar, né, e o fracasso profissional. Por que esse processo ele ocorre? Né? Por que a gente viu que o ciclo acaba se fechando nisso desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, chegando ao ensino superior e à carreira profissional? Por que esse ciclo desastroso, né, ele ocorre? Né? Quais são as causas desses erros recorrentes? Bom, a gente na verdade obedece a um padrão, né, de sequência desastrosa. O que é a sequência desastrosa? É uma sequência que determina o nosso sucesso ou fracasso no mercado de trabalho. E por que a gente acaba atingindo essa sequência desastrosa? Então esses são os motivos. Primeiro, estudar em cima da hora, né? Então nosso hábito é sempre estudar em cima da hora. E quando a gente estuda em cima da hora, a gente acumula uma série de conteúdos, né, uma série de conhecimentos, para você memorizar em apenas um dia. Né? Normalmente na véspera da prova ou até mesmo no dia da prova. E com certeza o sistema cerebral ele não vai conseguir, né, memorizar de forma permanente essas informações. Cerca de 50% das informações dos conteúdos não são armazenadas no córtex cerebral. Tá? Por quê? As informações elas ocorrem de forma desordenada e instável. Quando a gente pensa no cérebro, ele funciona exatamente como uma máquina. Né? E uma máquina que trabalha muito tempo, ela precisa de um intervalo para reparo. E o nosso cérebro funciona exatamente dessa maneira. No cérebro a gente tem duas regiões muito importantes para aprendizado. Uma é o chamado sistema límbico, que funciona como uma memória RAM, né, que é uma memória de curta duração, equivalente a isso. E o córtex cerebral, que é a área que funciona como se fosse um HD, né? Então, para gravar as informações de forma permanente. Tá? Qual é o problema com relação à apropriação de conhecimentos quando eu falo, né, do funcionamento do cérebro? Boa parte das informações que são levadas, né, para o sistema límbico, né, durante o período de sono à noite, elas são eliminadas. O que determina se elas vão ser gravadas ou não no córtex cerebral seriam as emoções que eu senti com aquela experiência. Né? Então, falando da questão de aquisição de conhecimento, o estudo ele é uma coisa que emana tempo, né, e energia. Então, muitas vezes o estudo ele é visto, né, de maneira desagradável. Isso causa um efeito dentro do sistema límbico, que é um efeito ruim. E aí, durante a noite, durante o sono, o sistema límbico ele vai tentar eliminar. E como é que a gente fortalece para que o sistema límbico, né, entenda que esses conhecimentos têm que ser gravados de maneira permanente? É através do estímulo. O estímulo ele tem que ser contínuo e frequente, e não sobrecarregado em apenas um dia. Então, esse é o problema. Toda informação que a gente adquire passa primeiro pelo sistema límbico. E quem determina o que vai ou não do córtex cerebral é justamente ele, associado à carga emocional e não à carga racional. Tá? Tanto é que se um professor, numa determinada aula de um assunto, ele contar uma piada na aula, e a piada ela provoca, né, uma certa satisfação emocional, é muito provável que dali 2 semanas você lembre da piada do professor, mas não lembre do conteúdo dele, justamente por conta disso. Então, para aprendizado é essencial uma sequência e uma frequência, né, de estudos, para que esses estímulos eles sejam concentrados de forma adequada, né? Então, de forma ordenada e de forma estável.
E aí ocorre um processo de memorização. Bom, o que mais que a gente pode falar? Estudar para a prova, né? A gente não deve estudar somente para a prova. A gente deve estudar para adquirir conhecimento. E esse estudo se faz com uma boa prática de agendamento de estudo, uma frequência de estudo, né? Então são práticas contínuas. Então você trabalha com qualidade, não com quantidade. Se você programar, né, dentro da sua rotina de estudo, o estudo executado desde a primeira aula até a data da prova, com certeza você vai otimizar a memorização das informações de forma permanente. E aí vocês podem ter certeza que isso vai ocorrer com quem estuda para a prova. Ele esquece tudo no dia seguinte. Justamente porque o grande volume de conteúdos e assuntos para serem memorizados na véspera da prova, é muito provável que esses conteúdos sejam descartados pelo sistema límbico, né? Pelo menos a metade deles no outro dia. Tá? Porque durante o sono, né, o sistema límbico ele vai esvaziar as informações. Tá? Inclusive o sistema límbico ele tem uma relação com o estado de sono. E é justamente no estado de sono que ocorre o processo de memorização. Né? O estado de sono, muitas pessoas associam ao cansaço, né? Então, cansaço físico, mas na verdade o estado de sono é mais para fazer esse processo, né, de transmissão de informações do sistema límbico para o sistema do córtex cerebral. E é necessário o sono, né? E aí tem duas etapas, o sono profundo e o sono REM, tá? Bom, qual é o motivo desse comportamento, né, dessa sequência desastrosa? Por que a gente faz isso? Porque a gente tem dificuldade de memorização permanente, tá? Então a gente não consegue guardar as informações e levar com elas por muito tempo, porque a gente faz isso, tá? A gente segue essa sequência desastrosa, tá? O que mais que a gente pode falar? Retenção de informações somente para a prova. Então a gente fica com medo de chegar no dia da prova e esquecer as coisas. E aí você deixa para estudar na véspera, né? E os estudos de neuropedagogia e neurociência têm mostrado que é exatamente ao contrário. Que se você estudar um pouquinho cada dia, né, do conteúdo, né, do assunto de uma disciplina, com certeza você vai memorizar esses conteúdos de forma permanente. E aí no dia da prova você vai ter um bom desempenho, né? Então, esse medo não deveria existir se as pessoas compreendessem como funciona o cérebro, tá? Falta de comprometimento, né, na continuidade dos estudos, né? Então, normalmente a gente não tem comprometimento, né, de continuidade. A gente não tem frequência nos estudos. A gente só estuda num determinado dia, sempre na véspera, ou às vezes acontece, né, em muitos casos, no dia da prova. Isso é muito errado. Inclusive, eu vou falar um aspecto, né, que eu tenho visto com relação a estudar, né, na véspera das provas. Existem acadêmicos que nem dormem, eles tomam café, tomam pó de guaraná para ficar acordado, né? E é completamente errado isso dentro do ponto de vista da neurociência. Por quê? É justamente no sono, né, no sono REM, que é um sono mais leve, vamos dizer assim, e no sono profundo, né, que ocorrem os processos de memorização e aprendizado. Então o sono é extremamente importante. O aluno, né, o estudante, né, o aluno, né, que está dentro das práticas, né, de atividade de estudo, ele deve dormir bastante, né, e dormir durante a noite, né, principalmente à noite, tá? Então, esse é um outro aspecto também relevante. E aí eu vou colocar essa frase: é provável que vocês já escutaram de alguém ou vocês já praticaram isso, tá? E aí eu já me entrego, porque eu já pratiquei isso quando eu estava no ensino médio.
tá? Então olha só, olha que interessante. A gente estuda, né? Se torna especialista para notas, e aí chega no terceiro bimestre, né? Então, considerando uma escola do ensino médio, né, ou do ensino fundamental, que trabalha com um período de 4 bimestres, né, no calendário escolar. Então, você chega lá no terceiro bimestre e tem uma determinada disciplina que é difícil pra caramba e você conseguiu atingir a média. E aí você fala assim, ai, fechei as notas no terceiro bimestre, não preciso mais ir à aula. E aí você está cometendo a sequência desastrosa, né? Por quê? Porque o estudo, ele é uma sequência contínua. Você não pode interromper o estudo, né? Se tem dentro do programa de uma disciplina determinados conhecimentos, né, que obedecem uma sequência lógica, né, que a gente chama de sequência didática, você não pode meramente ou simplesmente abandonar aquela sequência, porque você já atingiu a sua meta. Porque na realidade a meta da escola não acabou, as aulas continuam, tá? Então é importante essa constância. Todas essas dicas, pessoal, são visadas aqui, né, na disciplina, para que vocês não caiam nessa armadilha mais, né, e que vocês mudem essa realidade, né? Vocês lembram que eu apresentei lá no começo, né, da aula sobre a Matrix? Nós temos que sair dessa Matrix, né, quebrar esses protocolos. Existem muitos paradigmas sobre educação, né, e um dos paradigmas é essa cultura, né, de notas, de estudar na véspera de prova, ela tem sido ruim. A gente pode observar isso pelos desempenhos que a gente tem nas provas, né, por exemplo, do PISA, né. Você não precisa nem consultar a prova do PISA, a gente tem noção das nossas deficiências, né? No dia a dia a gente repara isso. Vocês vão ter essa ideia quando vocês forem para a sala de aula, e vocês vão perceber que tem algo muito errado com a educação. Então é a função nossa como professores mudar essa realidade, e o objetivo dessa disciplina é abrir um pouco os olhos, né, e fazer com que vocês não caiam mais nessas armadilhas, tá ok? Então, pessoal, eu encerro a aula de hoje, tá? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais. Valeu!